Enquanto isto, a palavra do Senhor está sendo anunciada e alcançando um grande número de pessoas, graças a Deus. E você está hoje acompanhando junto conosco. Deus te abençoe. Eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. 1 Coríntios ao 25. Um minuto para você procurar aí na sua Bíblia, você que está em casa, nos acompanhar. Essa leitura tão importante da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao 25. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Muito bem, nós louvamos ao Senhor por esta leitura e queremos nesta noite então meditar com você. Quando pensava nessa mensagem, eu relembrava um fato da minha vida. Quando eu ainda era jovem, tinha em torno de 16 anos, e eu me preparava nos dias de sábado para ir passar uma noite de balada. E próximo da minha casa, isso eu fazia todos os sábados, e próximo da minha casa tinha uma igreja, e ela ficava tocando alguns louvores. E tinha um louvor que tocava todos os dias naquela igreja, com um alto-falante que ficava do lado de fora. E a música dizia assim que a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu a sua mão para mim. E eu ficava ouvindo aquela música e ficava morrendo de dó daquele homem cego. E eu ficava perguntando: quem será esse cego que esse homem canta nessa música? Porque eu ouço direto isso, cantando a respeito deste homem cego. Quem será esse cego? E com o passar do tempo, eu comecei a ir em uma igreja. Alguém usada por Deus me convidou para ir à casa do Senhor. E eu comecei a ir na igreja, ainda com 18 anos de idade. E lá eu comecei a saber quem era aquele homem cego. E foi me apresentado que o cego era eu mesmo. Eu era aquele cego que estava sendo cantado naquela canção. E eu pude então ter acesso à mensagem da cruz de uma forma como eu nunca tinha tido. Eu nunca tinha tido contato com a história da mensagem da cruz como eu vi pregando a mensagem da cruz. Então, aquela mensagem me impactou muito. Eu fui completamente impactado pela mensagem da cruz e passei a ter um prazer e um gosto muito grande em pregar esta mensagem, em divulgar a mensagem da cruz. Hoje eu estou aqui então, nesta mensagem, dizendo para você que
nós vamos meditar um pouquinho no significado da cruz. Mas não é aquela cruz de madeira que nós, às vezes, já colocamos na parede da nossa casa, ou aquela cruz que nós penduramos no pescoço para que nos dê sorte por onde quer que nós estejamos. Não, não é esta cruz. Nós queremos meditar na cruz de Cristo, da forma como a Escritura Sagrada mostra para nós. Tentar fazer um pouco de meditação nesse assunto, relembrar a mensagem da cruz. E nós queremos dizer, irmãos, que a cruz, ela foi uma cruz muito rude, uma cruz de muito sofrimento. A cruz, antes de Jesus ter ido para a cruz, ele passou pelos açoites romanos, e o açoite romano era algo muito terrível. A pessoa apanhava com um chicote preparado, de tal maneira que ele ia quase à morte de tanto apanhar. E depois dele ter sofrido esses açoites, dele ter sido esmurrado, fraco, imaginamos que Jesus, ele não estava preparado. Ninguém preparou para ele um belo café da manhã, para ele enfrentar aquele dia. Um café da manhã bem recheado. Não, ele passou apanhando os momentos antes. Ele estava preso, ele estava sofrendo. Não foi preparado nada para ele suportar sofrimento. Não foi preparado quando nós vamos a uma viagem, a um lazer, e pela manhã tem aquele café bem forte, né? E nos prepara para um dia. Não houve preocupação com nada disso para Jesus. Ele estava em grande agonia, em grande sofrimento, depois dos açoites. Então é colocada aquela cruz pesada para ele levar. Uma cruz que tem um significado que para nós, quando vamos conhecendo a Jesus e quando vamos conhecendo a mensagem da cruz, esse significado começa a fazer uma diferença muito grande em nossa vida. E nós passamos a viver de uma forma diferente. Jesus pregado ali na cruz, nós imaginamos quantas pessoas estavam ali embaixo daquela cruz e zombavam de Jesus. E as pessoas diziam assim: se você é mesmo filho de Deus, então desce aí dessa cruz, salva você mesmo. As pessoas zombavam dele. Será que hoje é diferente? Nós vemos quando um cristão morre, na atualidade mesmo, qualquer cristão que morre por alguma doença, o que é que o mundo fala para ele? O que é que o mundo questiona a igreja? O mundo fala: será que o Deus dos crentes não cura mais? Ou será que os pastores não curam? O que é que está acontecendo? Será que essa pessoa orou pouco? Olha, a mensagem da cruz, ela precisa ter um efeito em nossa vida que atinge a nossa alma, porque o mundo espera só na coisa material. É por isso que as pessoas diziam assim para Jesus: desce aí da cruz, salva você mesmo. Aquele ladrão que estava do lado estava só com a visão material. Desce daí, salva você e me salva também. Porque na visão do mundo, se eu tiver uma doença, Deus tem que me curar, senão ele não é Deus. Ah, mas e o próprio Filho de Deus, que veio e morreu naquela cruz? Então, momentos difíceis e insuportáveis Jesus passou naquela cruz. Mas tudo aquilo, ele passou por cada um de nós. E o momento mais cruel foi o abandono do Pai. Quando o Pai vira as costas para ele e ele dá aquele brado: meu Pai, por que o Senhor me abandonou? Sobre Jesus estava colocado o pecado de cada um de nós. Olha, o coração do homem é muito maldoso. O perigo não está por trás das bombas atômicas. O perigo não está por trás das drogas. O perigo não está por trás das armas. O perigo está por trás dos corações dos seres humanos que usam isso de uma forma que abate o seu próprio irmão. Então, Jesus sofreu tudo aquilo
mas esta é a mensagem que muda o mundo. O pecado no coração do ser humano é a grande consequência do mundo estar como ele está, da grande tristeza do mundo. Mas como nós vamos vencer isso? Como nós vamos agora vencer esta barreira, derrubar esta barreira? Como nós vamos quebrar esta barreira? A única saída que existe é a mensagem da cruz. Na mensagem da cruz está tudo resolvido. Basta que nós queiramos esta mensagem. Basta que nós entendamos como isto é fundamental. E quando eu passei a ouvir esta mensagem, eu então tomei a decisão de dizer o seguinte: eu não posso ter outro pensamento e eu não posso ter outra atitude a não ser receber a Jesus como meu Salvador e pedir para Ele mudar a minha vida. E foi isso que eu fiz. O apóstolo Paulo então está dizendo aqui que a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque nós não estamos olhando para o que Deus pode fazer em nossa vida, curar de alguma enfermidade, nos dar bens materiais. Nós não estamos olhando para isto porque nós entendemos a mensagem da cruz, que Cristo veio nos salvar, porque nós pecamos, ficamos separados da graça de Deus, mas Ele veio nos unir novamente a Deus. A cruz traz um contraste para o ser humano, ela confronta o ser humano, porque ela mostra que houve um derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então quando o homem olha para a cruz, ele fica confrontado. Por que um homem justo como aquele, um homem que não tinha mal nenhum, por que ele veio a morrer? Mas isso me parece uma loucura, mas pode ser loucura para o mundo. Mas para mim e para você, que já entendemos a mensagem da cruz, a palavra de Deus diz assim, que ela é o poder de Deus em nossa vida, para nos salvar, não para uma vida terrena, passageira, tão rápida, mas nos salvar para uma vida eterna. Louvado é o nome do Senhor, porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Olha, onde está o homem sábio? Se nós voltarmos somente a 50 anos na nossa história, nós vamos ver o quanto a tecnologia avançou. Em 50 anos, olha o avanço tecnológico que houve, a sabedoria do homem, inventando benefícios para nós, a tecnologia nos ajudando, seja na telefonia, seja em todas as áreas. Quanta tecnologia, quanto avanço os homens sábios propuseram e fizeram, mas a humanidade vai cada vez mais sendo infeliz, vai se destruindo. Onde está o sábio? E a mensagem da cruz está falando, esta é a saída. O homem sábio pode pensar tantas coisas. Onde está o sábio? Uma pessoa, ele é perigoso estudar muito, se formar, ele ficar graduado e ele ter contato com pessoas que parecem ser tão importantes e esta pessoa se afastar cada vez mais de Deus. Mas tem muitos que estudam, e quanto mais estuda, o estudo parece que aproxima mais ele de Deus, porque ele não encontra saída. Ele não encontra saída para a vida, ele não encontra explicação para o universo, a não ser em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o sábio? Onde está aquele que se preparou tanto? Se preparou, estudou. É um grande sábio para ter um pedacinho de vida tão curto, mas Deus, através da cruz, apresenta para as pessoas humildes, para as pessoas simples, para aqueles que querem entender, Ele apresenta uma vida eterna. A escola, a faculdade é muito importante e precisamos nos formar, precisamos, mas ela vai ter uma duração tão pequena, mas a mensagem da cruz é uma vida eterna que ela proporciona.
Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja este nome. Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Olha, a sabedoria humana não pode conhecer a Deus. O homem, ele pode se formar o quanto ele quiser, mas na sabedoria humana, ele não vai conhecer a Deus. É preciso que seja na sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus parece loucura para o mundo. Parece loucura para o homem a sabedoria de Deus. Então, olha, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Parece que é loucura alguém dizer assim: recebe Jesus como teu Salvador e você vai ser salvo. Recebe a Jesus que derramou sangue na cruz e você será salvo. Parece que isso é loucura para o mundo. Mas está aí a grande sabedoria de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Meu amigo, meu irmão, esta é a mensagem que impactou a minha vida, a mensagem da cruz, da rude cruz, que nós cantamos na igreja, aquele cântico, né? Rude cruz se erigiu, dela o dia surgiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A mensagem da cruz, ela parece loucura para o mundo. E nós, quando reconhecemos a mensagem pregada na cruz, quando nós reconhecemos que aquela loucura considerada pelo mundo foi por cada um de nós, se nós reconhecemos, nós pedimos para Jesus entrar em nossa vida. Nós pediremos para Jesus entrar em nós. E se Ele fizer morada em nós, Ele vai mudar todas as coisas. Nós seremos nova criatura. A cruz, ela confronta o homem, porque ela exige uma mudança de comportamento. Primeira coisa que a mensagem da cruz exige daquele que se aproxima de Deus, a primeira coisa que esta mensagem ela requer é arrependimento. Precisamos nos arrepender. E olha a situação que o mundo está, olha a sabedoria do homem e olha a situação que o mundo está. Olha que coisa impressionante, onde está o sábio? Ele precisará de um bom tempo, e um bom tempo para estudar e para procurar um meio, que será uma vacina. Ah, mas Deus resolveu o maior problema, a maior doença da humanidade. Ele resolveu naquele ato, na crucificação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos poderão ovacionar aquele que criar uma vacina para o mal que nós estamos agora. Porque isso dará condição das pessoas continuarem vivendo normalmente nesta vida, até acabar o seu pedacinho de vida. Mas lá na cruz, na mensagem da cruz, Deus resolveu o problema que nos une completamente a Deus. O problema que nos afastava de Deus, Jesus agora lá na cruz está resolvendo essa situação. Nesta mensagem que para o mundo é uma loucura. Quando eu passava em frente às igrejas que eu ia, nas baladas, eu ficava, mas esses crentes são tudo louco. Ficar aí dentro da igreja num dia de sábado tão lindo como este. Ah, irmãos, mas isso é loucura, era loucura para mim. Quando eu tive acesso a essa mensagem da cruz, eu vim entender como ficar longe, como dizer não a esta tão grande salvação. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Que fraqueza é esta? É porque o mundo considera que a cruz foi o fracasso de Cristo. Já foi até falado por um grande líder que a cruz foi o fracasso de Cristo.
Mas o mundo vê assim, que um homem nasce tão pobre daquele jeito, vive tão humilde daquele jeito, diz que é filho de Deus e morre da forma que morreu. Ou então o mundo considera que isso é uma fraqueza, ele foi fraco. Mas para nós que entendemos a palavra, nós vemos a força do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Quem olha para o Calvário, quem olha para a cruz, quem olha pela fé aquele homem ensanguentado, ali está a demonstração do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta noite, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus. Eu te convido a se arrepender. Eu te convido a pedir a Jesus, faz morada em mim e transforma todo o meu ser. Eu quero orar com você neste momento. E se você quiser, você pode fazer esta oração junto comigo. Para nós que já conhecemos esta mensagem, a nossa oração é de gratidão, é de muitas graças a Deus, porque nós entendemos esta mensagem que é loucura para o mundo, mas nós entendemos direitinho o amor de Deus ali exposto na cruz do Calvário. Nós entendemos muito bem isto e que alegria nós sentimos. E se alguém está nos ouvindo hoje e ainda não recebeu Jesus como teu Salvador, você pode orar neste momento e pedir a Jesus. Eu vou orar e eu vou pedir para você orar junto comigo, repetindo esta oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estou em tua presença agora, eu ouvi a sua mensagem e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar toda a minha vida, todo o meu ser aos cuidados do Senhor. Eu me arrependo por todos os pecados que eu cometi e peço ao Senhor agora, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor amado e santo, eu também oro agora ao Pai, se tiver alguém voltando para os caminhos do Senhor, eu oro neste momento entregando nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, para que o Senhor opere as tuas maravilhas, para que o Senhor fortaleça esta pessoa, Senhor amado e santo, porque nós oramos, nós te damos graças pela cruz, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus te abençoe.